Bom, vamos lá. Como prometido, o livro dessa semana não é um livro de filosofia política. Eu vou tentar alternar aí entre livros de filosofia política e livros de literatura convencional. E o livro dessa semana é um livro da literatura clássica inglesa, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Gente, eu não sei nem por onde começar a falar desse livro. Este é um livro, novamente, maravilhoso. É um livro que todas as pessoas têm que ter no currículo. É um livro que você precisa ler imediatamente. Eu acho que eu não vou falar isso de todos os livros que eu vou fazer o review aqui no canal, mas pode confiar. Esse livro aqui, ele não é uma literatura clássica só porque alguém decidiu que vai ser literatura clássica e aí, sabe, aqueles cânones que ficam lá e ninguém entende muito bem por que tá lá, é só porque alguém disse que é importante e aí todo mundo é obrigado a ler no ensino médio. Enfim, não é o caso desse livro. Esse livro merece o título de literatura clássica que tem. Como eu disse, o autor é o Joseph Conrad, ele é o inglês. E como que eu cheguei nesse livro? Como que isso caiu nas minhas mãos? Eu tenho uma mania muito feia, que é de comprar livro pela Amazon a roto, assim. Então eu compro 1 milhão de livros durante o mês e deixo-os na minha estante, assim, e eles vão ficando até que eu tenha a vontade de ler. E aí este livro eu comprei, numa sequência de livros que eu comprei, aí a Amazon indicou, já que você leu isso, por que não ler isto? Eu comprei, deixei lá na minha estante, e ficou, até que nessa quarentena, como a gente tem muita coisa pra fazer e acabou não fazendo nada, em um desses dias que eu tinha 1 milhão de coisas pra fazer, inclusive entregar o projeto do meu mestrado, eu resolvi não fazer nenhuma delas e fazer o que eu queria. Peguei esse livro na estante e caí de paraquedas no Coração das Trevas. Eu não sabia sobre o que o livro falava, eu não tinha ideia do que ia ter aqui dentro, do que é a história e tal. E eu fui jogada de cabeça nesse livro num domingo à noite. E é exatamente como eu recomendo que vocês leiam esse livro. Então, se você não teve nenhum spoiler do que tem aqui dentro até hoje na sua vida, não tenha. Feche esse vídeo agora, vai dar um jeito de comprar, ou de comprar, ou de pegar emprestado, vai na biblioteca, como é um clássico. Essa edição, por exemplo, que é da Ubu, ela é uma edição um pouco mais cara, porque ela é capa dura, e ela tem umas artes, assim, meio modernas entre as folhas, olha. Tem aqui um modernismo, assim, que vai te fazer entrar mais na história, uma coisa meio verde, sei lá. Mas tem umas versões pockets muito baratas e muito acessíveis, então, por favor, feche esse vídeo, vá lá ler o livro, porque eu tenho certeza que quando você terminar de ler, ele é um livro bem curtinho, ele deve ter aí umas 100 páginas, você vai ter a necessidade de voltar nesse vídeo e ver comentários de outras pessoas, porque é realmente um livro fantástico. Bom, se você já leu ou se você não tem medo de tomar o spoiler e perder essa graça de cair de paraquedas nesse livro, pode continuar que eu vou entrar na história. Do que fala O Coração das Trevas? Bom, o protagonista chama Marlowe, e o Marlowe é um marinheiro. Então, ele já navegou aí os 7 oceanos, ele já esteve nos 7 confins do mundo, e neste momento em que a história está sendo contada, no início do século XX, então lá para 1900, o Marlowe está em uma embarcação que está dentro do rio Tâmisa. Então, a embarcação está esperando a maré encher para eles voltarem a navegar, e tem um monte de companheiros do Marlowe ali no barco, nesse pôr do sol que ele vai descrever, que é um pôr do sol muito bonito. E aí um dos companheiros do Marlowe, que é o narrador do livro, vai contar a história que o Marlowe começa a contar. Então, é um livro narrado em terceira pessoa de uma forma mais ou menos imparcial, do tipo, eu estava neste barco e o Marlowe me contou essa história. Então, eu não posso confirmar se é verdade, se você quiser, pergunte para o Marlowe. O Marlowe já começa a fazer uma reflexão no início do livro, que é o seguinte: a gente está aqui no rio Tâmisa, no coração da civilização, né? Lembre que aí no início do século XX a Inglaterra era o que é hoje os Estados Unidos, a maior nação do mundo, o império que nunca dorme. E você está no coração da civilização do mundo, numa embarcação no Tâmisa. Imagina o quanto de história que o Tâmisa já viu passar. Imagina a magnitude que é este rio. E mesmo assim,
mesmo você estando em um rio que já vivenciou tudo isso, você continua tendo a certeza que tem uma farmácia ali, que tem um posto militar ali, que tem uma cidade ali onde você pode alcançar com as mãos. Então, como que poderia ser o Tâmisa quando os conquistadores romanos chegaram ali para dominar aquele lugar? E eu achei muito interessante essa reflexão, porque é uma reflexão que eu faço constantemente. Eu estou em Ipanema, no Rio de Janeiro, um lugar mais civilizado, entre aspas, né, com mais urbanização impossível, e eu sempre paro e fico imaginando, caraca, como que seria este lugar quando os portugueses chegaram aqui? Uma Mata Atlântica fechada, um clima extremamente úmido e quente, e como que isso pôde se tornar o Rio de Janeiro que a gente conhece, né? E é a mesma reflexão que o Marlon faz lá no início do século XX, enquanto ele está nessa embarcação do Tâmisa. E aí eu vou falar uma passagem que acontece enquanto ele está ainda no Tâmisa, né, enquanto ele não começou a contar a história propriamente dita, e que ele vai falar o seguinte, que a conquista da terra, que significa sobretudo tirá-la daqueles que têm uma pele diferente ou um nariz ligeiramente mais achatado que o nosso, não é uma coisa bonita quando vista de muito perto. O que a redime é somente a ideia, uma ideia por trás dela, sem nenhum pretexto sentimental, apenas uma ideia, e uma crença desprendida na ideia, alguma coisa que criamos para que diante dela nos curvemos e lhe ofereçamos um sacrifício. Então, assim, quando os romanos chegaram ali para conquistar Londres, para conquistar a Inglaterra, eles estavam ali por uma ideia. E a conquista, como nós sabemos, não é nada bonita. Mas como existe uma ideia por trás, os homens se sentem confortáveis em fazer tudo o que eles precisam fazer para conquistar uma região, um território. Parece que está inato, né, na formação assim do homem como homem. Enfim, aí ele começa a contar que desde pequeno ele sempre teve essa predisposição em ficar olhando o globo, ficar imaginando as diversas regiões do globo que ainda não foram exploradas. Imagina aí no início do século XX, você tinha regiões muito remotas que ainda não constavam no globo, e que um desses lugares que ele ficava sempre olhando era um lugar em que tinha o rio em formato de cobra. Então, depois de explorar praticamente o mundo inteiro, ele volta para a sua cidade natal e ele começa a ficar com esse rio em forma de cobra como uma ideia fixa na cabeça dele. Onde que fica esse rio, ele não fala. E ele não vai dizer exatamente onde ele está durante o livro inteiro, tá? Então você fica tentando imaginar para onde que ele foi parar. Essa é uma parte interessante do livro. Eu inicialmente achei que ele estava até falando da Amazônia e do nosso Amazonas, mas não, depois a gente descobre que não, ele vai dando outras dicas. Enfim, com este rio na cabeça, ele começa a fazer o inferno de todos em volta dele para conseguir chegar nesse rio. E aí ele lembra que tem uma companhia que explora aquela região. Não fala o nome da companhia, deixa ali entreaberto. E ele faz ali todos os contatos que ele precisa fazer para conseguir trabalhar nessa companhia. E no final ele acaba tendo que perturbar até as mulheres. Então ele diz que ele precisa tirar a tia dele do mundo lindo em que ela vive, que as mulheres vivem em um mundo lindo e que você tem que tentar deixá-las à parte do mal do mundo. E essa tia acaba conseguindo para ele uma posição dentro de um barco neste rio, porque o antigo comandante do barco morreu. Ele não sabe como ele morreu, ele vai ficar sabendo depois. E aí ele vai partir nessa missão de servir a esta companhia no rio em forma de cobra. Ele já começa a achar que tem alguma coisa errada quando ele entra no escritório da companhia. Então, o escritório é em uma casa gigantesca, mas tem alguma coisa estranha ali. As mulheres que o recepcionam como secretária é uma gente esquisita. Aí ele vai e consegue fechar o contrato muito rápido e depois ele vai ser analisado por um médico da companhia e o médico pede licença para medir o crânio dele porque ele tem interesse em saber no tipo de pessoa que se aventura a ir neste lugar. Aí ele já
começa a achar assim, bom, talvez não tenha sido tanto assim um golpe de sorte eu ter conseguido uma posição nessa companhia. E aí ele embarca num navio para chegar no Rio. Então a gente percebe que é uma viagem longa. Ele já fala ali que o Rio está nos trópicos, então você imagina que seria uma viagem longa mesmo. E já nessa viagem, enquanto ele vai observando a costa, já vai crescendo um sentimento nele meio desesperador, do tipo, é só mato, de vez em quando você vê uma ou outra cidadezinha, mas enfim, começa a ficar só mato, começa a aparecer só mato em volta dele, e o sentimento começa a ficar um pouco desesperador. E aí quando ele desembarca na foz do rio, que é onde a companhia tem a maior sede, claro, ele vai ter que esperar durante 10 dias nessa foz para ele conseguir chegar no lugar onde ele vai acessar a embarcação dele. Então, ele vai ter o primeiro contato nesse lugar é um contato muito duro. Ele vai ser exposto à realidade que essa companhia está promovendo nesse lugar logo no primeiro dia, em que ele vai ter que subir para o entreposto. Então, essa companhia ela vai fixando postos ao longo do rio de X em X quilômetros. E logo no primeiro posto que ele chega para ser designado onde ele vai parar, ele vai ser exposto à realidade nua e crua. E foi uma das passagens que eu achei mais profundas assim no livro, foi quando ele meio que saiu para dar uma respirada e ele acaba parando num bosque perto do entreposto. E aí ele diz o seguinte: eu vi o demônio da violência e o demônio da avidez, e o demônio do desejo ardente, mas pelas estrelas todas. Aqueles eram demônios fortes, vigorosos, de olhos vermelhos, que dominavam e conduziam os homens. Homens, eu lhes digo. Por quê? Ele já viveu muita coisa. Ele era marinheiro, então assim, ele já rodou tudo, então ele viu o demônio de várias formas. Porém, por sobre a encosta da colina, antevi que sobre a luz do sol cegante daquela terra, eu conheceria um demônio flácido, pretensioso, de olhos debilitados, de loucura voraz e impiedosa. O quanto ele podia ser também insidioso, eu descobriria somente muitos meses mais tarde e 1000 milhas adiante. Por um momento, eu me detive aterrorizado, como ante uma advertência. Então, o livro inteiro, ele vai contando o que está acontecendo, Marlowe vai contando o que está acontecendo para esses companheiros que estão com ele em um barco confortável do Tâmisa, sempre deixando a entender que, calma, o pior tá por vir, tá? E essa é uma passagem que deixa isso muito claro. E o que ele vê sobre esses bosques? Ele vê negros deixados ali para morrer. Então, são negros que foram levados até aquele lugar para trabalhar de alguma coisa, geralmente em minas, que ele está descrevendo aqui umas explosões ocasionais que acontecem por causa das minas, mas que por algum motivo ou outro eles não conseguem mais trabalhar, então eles são libertos e deixados ali para morrer. E aí ele vai descrever essa situação desses negros ali à beira desse rio, deixados para morrer, certo? E aí ele passa 10 dias nesse entreposto, esperando a carona dele para chegar no lugar onde ele vai assumir a sua própria embarcação, e ele começa ali a ter contato com as organizações burocráticas da companhia. Ele fica amigo do contador da companhia, que vai ser a primeira pessoa que vai contar para ele o mistério que ele vai enfrentar realmente. Qual que é o mistério? É o tal do Curtis. O Curtis é um gerente da companhia que foi designado para o último entreposto nesse rio em forma de cobra, e tem alguma coisa acontecendo lá, e a missão dele vai ter que ser salvar esse Sr. Curtis. Mas todo mundo que fala do Sr. Curtis para ele durante o livro vai falar de um homem magnífico, de uma coisa que eles não conseguem nem descrever. De um homem que a última coisa que você precisa fazer na sua vida é encontrar com esse cara e descobrir o quão fenomenal ele era. E aí algumas pessoas vão achá-lo fenomenal por histórias que ouviram falar desse Sr. Curtis, e outras pessoas vão achá-lo fenomenal porque ele é um cara que manda muito marfim para a companhia. Quando a palavra marfim aparece no livro, aí já sou um gongo. Bom, não é América do Sul, é provavelmente África, onde esse rio fica, porque aqui a galera estava procurando ouro e, enfim, outras coisas, e lá na África foi onde eles exploraram mais o marfim. Enfim, quando ele chega no entreposto que ele foi designado,
o barco dele tinha afundado. Tentaram ir lá salvar esse Sr. Curtis, que já estava há muitas semanas sem mandar notícia nenhuma, então alguma coisa muito ruim tinha acontecido. O gerente desse entreposto falou: não vou esperar esse comandante desse navio chegar, desse barco chegar, eu vou botar qualquer um pra ir e vou ir lá tentar resgatar esse Sr. Curtis. E ele afunda assim, ele não anda nem 300 metros, ele afunda o navio. Então, ele é um marinheiro sem navio, ele é um comandante sem navio, ele tem que resgatar esse navio do fundo do rio e fazê-lo voltar a funcionar. Então, ele fica mais tempo em terra do que ele pretendia, porque ele precisa passar por esse período aí de resgatar o navio. E durante esse período que ele fica em terra, enquanto ele precisa recuperar o navio, é de novo um período que ele vai sendo exposto ao que a companhia está fazendo. Então as pessoas não falam muita coisa, mas elas falam o suficiente. Então chega nesse entreposto, por exemplo, em uma bela noite de sol, em um belo dia de sol, um grupo que se denominava alguma coisa do Eldorado, Companhia de Expedição do Eldorado, que era uma galera muito boçal, que estava ali realmente para ir no meio da mata e achar o que pudesse achar, os caçadores de tesouro assim mesmo, sem escrúpulos nenhum, sem moral nenhuma. E aí que ele fala que as conversas dele deixavam isso muito claro. Essa ideia que ele falou, que permeava a exploração, não era existente nessa companhia de expedição do Eldorado. E aí ele faz essa reflexão que se essa exploração com essa ideia já é feia, uma exploração sem a ideia por trás é uma das coisas mais absurdas do mundo. Mas enfim, quando ele finalmente consegue resgatar a Xalana, o barquinho dele lá do fundo do rio, ele vai partir nessa expedição para resgatar o tal do Curtis, que é uma figura muito emblemática, que é uma figura que tem uma aura ali de mistério para saber o que aconteceu com ele. E cara, ele vai entrar no coração da floresta. Então ele vai ter que navegar esse rio até o final, até o último entreposto. Se você é uma pessoa que nunca viu uma mata fechada, você provavelmente não vai ter ideia do que eu tô falando. Mas quando você entra numa floresta, num lugar que você sabe que não tem civilização por perto, você começa a ficar meio doido. Porque é só mato, é só verde. E o negócio vai passando, e é mato, e é mato, e é mato. E dá um mal, assim, dá uma sensação de mal-estar por dentro quando você não está acostumado. E é isso que acontece com ele. Quanto mais ele vai penetrando no coração da floresta, mais as coisas vão ficando sombrias, mais ele vai ficando desesperado. E aí tem aquela situação de que ele não sabe se esse Curtis está vivo, se ele não está, ele quer muito conhecer ele, porque ele escutou falar muito bem dele. Então ele tem uma sensação de que ele precisa conhecer esse safado. Enfim, ele vai entrando, ele vai envolvendo a gente nessa história, nesse coração dessa floresta. Ele vai tendo contato com algumas tribos ao longo dessa floresta. E o mais interessante, ele leva dentro do barco, para ser auxiliar dele, uma tribo canibal. Então a galera que tá ali ajudando a manutenção do barco são canibais. E ele fica pensando, gente, por que esse povo não me comeu até agora, se eles são maioria contra a gente? Um dos mistérios aí da natureza humana. E aí quando ele tá chegando perto do entreposto, que ele acredita que o Sr. Curtis vai estar lá, eles são atacados por uma tribo e eles conseguem vencer a guerra acionando o apito do navio. Esse apito afugenta essa tribo para que eles finalmente consigam chegar onde o Curtis está. Quando eles chegam onde o Curtis está, eles descobrem uma realidade completamente absurda. Esse Curtis ficou doido, ele ficou maluco, ele ficou tanto tempo na floresta que ele pirou da batatinha mesmo. E aí ele estava começando a se comportar como um deus das tribos que estavam ali em volta. E ele realmente acreditava que ele era um deus. E ele mandava muito marfim porque ele conseguiu explorar essa região sendo um deus. Então as tribos ele não queriam deixar ele embora. E ele não queria ir embora também, porque ele já estava se achando ali muito bonzão, o deus mesmo dessa galera. E assim, o livro vai descrever, por exemplo, que na cabana meio
meio caidinha ali do Kurtz, tinha cabeças presas em estaca. Então o cara realmente se tornou ali um chefe, um deus mesmo, tribal. E ele tá muito doente, e mesmo assim ele faz uma resistência pra ir embora. Aí acabam enfiando ele dentro do barco mesmo, missão cumprida. No final, a hora que eles estão levando ele embora, a tribo que enxerga ele como Deus faz uma homenagem às beiras do rio. Então é uma cena muito... Imagina, cara, você vir de uma civilização que né, de casa, de gente que segue costume, cristão e tal, e aí você é jogado no meio desse rio aí e vê uma cena dessa. Um branco que se torna Deus para essas tribos. Enfim, o tal do Kurtz acaba morrendo durante a viagem de volta. Ele solta uma das frases que vai ficar famosa, que vai tornar esse livro famoso, que é que nos delírios de febre ele acaba falando que o que ele viu foi o horror. Então, o horror vai ser o que faz o livro ficar mais famoso, principalmente entre as pessoas que não leram, porque na minha opinião não tem nada demais nessa frase. É meio que um homem que se achava Deus, ele meio que cai na real, que ele não era Deus bosta nenhuma, e aí ele, no delírio de febre ali, ele vai ter um momento de lucidez. Mas as pessoas vão usar essa frase aí, o horror, pra encaixar em tudo que elas quiserem, né? Enfim, isso a gente já tá acostumado. E o livro termina, basicamente, com o Marlowe dizendo que, mesmo sabendo o quanto esse Sr. Kurtz ficou louco e o quanto ele fez mal para as comunidades que estavam em volta dele, ele vai ter que meio que defender a reputação dele quando ele volta para a Europa, tá? É isso, o livro é isso. Não contar a história dele não vai diminuir o que é ler este livro, porque é um clássico extremamente bem escrito. Ele é um livro curto, mas você vai precisar de um tempo para digerir tudo que está escrito. Ele tem passagens muito fortes, por exemplo, quando ele fala que é claro que podemos ser tolos o bastante para nos enganar, entorpecidos até mesmo para perceber que estamos sendo atacados pelos poderes das trevas. Admito, nenhum tolo jamais fez uma negociata de sua alma com o demônio. O tolo é tolo em excesso, ou o demônio em excesso. Não sei qual deles. Então, assim, o livro todo vai ter esse tipo de passagem. A narrativa é quase poética. Então, assim, é um livro... Sério, estou muito apaixonada por este livro. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler ele. E aí, depois de ler o livro, eu fui lá pesquisar sobre o que o livro falava mesmo. Fiquei em dúvida sobre qual país que o Joseph Conrad estava descrevendo. E tive a grata surpresa em descobrir que esta é uma história praticamente autobiográfica. Então, o Joseph Conrad, ele serviu na Companhia da Bélgica. Para quem não sabe, vou abrir aqui. Para quem não sabe, a Bélgica, durante o mandato do rei Leopoldo II, conquistou o Congo. E o Leopoldo II promoveu um dos maiores massacres, genocídios já visto pela história do mundo. Ele matou mais gente lá do que o Hitler matou na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o cara fez uma devassa. Ele declarou o Congo como território particular dele. Então, não foi igual Portugal, declarou o Brasil terras portuguesas, né, e sobre a proteção da coroa. Não, ele fez do Congo um quintal mesmo da casa dele. E sendo um quintal, ele fez o que ele precisou fazer em nome da civilização, em nome de levar o progresso ao povo que estava ali. Ele usou isso sob a desculpa que ele estava ali para cristianizar os nativos e tal, levar a religião cristã ali. Mas o que a gente sabe e o que ficou para a história foi que ele promoveu esse genocídio. E o Joseph Conrad serviu no Congo. Então, pode ser que ele não tenha sido, né, o capitão desse barco, nunca vamos saber, mas assim, ele viu a realidade nua e crua do que foi feito pelo Leopoldo II, e ele conseguiu expressar, gente, essa realidade de uma forma brilhante nesse livro. É brilhante, porque antes de saber da história, se você lê esse livro sem saber da história, sem saber que o Conrad esteve realmente lá, você começa a imaginar que não tem como uma pessoa ter escrito isso sem ter visto, sem
sem estar lá mesmo. E é extremamente gratificante saber que essa é uma história praticamente autobiográfica. Então, tanto o livro Coração das Trevas quanto a história do Joseph Conrad são extremamente interessantes e, por isso, recomendadíssimos como leitura complementar. Depois do Coração das Trevas, é claro que a gente vai querer ler mais literatura sobre o colonialismo, mas eu imploro que vocês não caiam nos reducionismos que são feitos sobre essa época, porque o que a gente escuta na escola o tempo inteiro é só um lado da história. Então, sendo o Congo um dos maiores exemplos dos malefícios do colonialismo, não caiam em reducionismos baratos. Então, estudem mesmo a fundo se for do interesse de vocês, tá? Eu cometi o erro também de pesquisar o livro ali na aba do buscar do Twitter, porque eu falo que eu cometi esse erro, porque as pessoas não entenderam o que está escrito aqui e estão comparando esse livro a coisas incomparáveis. Então, estão comparando este livro ao Brasil do século XXI. Gente, sério, pelo amor de Deus. Não cometa esse sacrilégio com essa literatura maravilhosa, sabe? Não me deixem ter raiva de qualquer literatura que vocês queiram politizar, porque nem tudo precisa ser politizado do jeito que as pessoas estão querendo, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo livro.